Meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais uma quarta-feira com a nossa resenha literária em algum lugar do jardim, que parte do pressuposto de que toda casa sem livros é como um jardim sem flores. Então, em algum lugar do meu jardim, sempre trazemos aqui uma flor da literatura espírita, da minha estante espírita, à guisa de indicação. E no segundo momento, o meu querido amigo Silvio Mariano também trará sua indicação da semana e vamos conversar sobre o conteúdo da obra e os fatos do movimento espírita no qual estamos inseridos e no qual vivemos. Então, vamos iniciar o nosso programa elevando o pensamento a Deus, agradecendo ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de estudo da nossa querida e amada doutrina espírita através dessa ferramenta de divulgação que é o livro que é essa mola propulsora do espiritismo no mundo. Então, pedindo permissão a Jesus a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Bem, meus queridos amigos e irmãos, eu quero trazer aqui hoje a guisa de indicação essa obra maravilhosa, tá? Os autores são Lucas Berlanza, Éric Pacheco e Arthur Ferreira. Lucas Berlanza, Éric Pacheco e Arthur Ferreira. O querido Éric Pacheco, que faz uma divulgação notável no seu canal Espiritismo em Kardec, entrevistei aqui, é um jovem de 24 anos de idade apenas, mas é um gigante do espiritismo. Ele entrevista irmãos dos 4 continentes, né, no seu canal, e eles estão lançando esse trabalho magnífico, né? O Espiritismo perante seus inimigos e desafios contemporâneos. Né? O Espiritismo perante seus inimigos e desafios contemporâneos. A obra faz uma análise sobre o problema político, essa polarização que rachou também o movimento espírita em nosso país, infelizmente, né? E uma análise crítica, sensata, criteriosa, separando o joio do trigo, né? E mostrando o caminho, né? Para que a gente não se miscua nessa luta política, né? Nessa polarização. No segundo momento, analisam o rustenguismo no Brasil, o que foi, o que é o rustenguismo no Brasil. Então, com muita parcimônia, não é? Eles refletem sobre o passado do rustenguismo, mas ainda as consequências, né? Porque o rustenguismo foi tirado, não é? As suas obras, né? Da FEB, das livrarias, mas aquele pensamento, a essência do rustenguismo ainda vige no nosso movimento espírita. Eles analisam também as obras antidoutrinárias, a influência de Ramatiz e do orientalismo no movimento espírita brasileiro, né? Que é uma preocupação também, essa coqueluche de orientalismo, e fazem uma análise crítica também. Crítica, eu estou falando no sentido de que analisam mesmo, né? A obra de Chico Xavier, reconhece o valor inconteste de Chico, como grande divulgador maior da doutrina em nosso país. Né? Agora, sempre com aquele olhar kardeciano, e encerrando, fazem um apanhado do espiritismo no mundo, a sua propagação, a atualidade do espiritismo no mundo. Então, Éric, querido, parabenizando você, eu parabenizo os outros dois. Né? É uma obra maravilhosa, o Espiritismo perante seus inimigos e desafios contemporâneos. Né? Uma obra, citei 5 pontos aqui da obra, né? De um valor inestimável. E fica aqui a minha reverência, viu, Éric, né? O meu carinho, você está aqui no meu coração, entrevistei você já há algum tempo, não temos nos falado, mas não tem importância nenhuma, né? Sempre estamos trabalhando em linhas paralelas, né? E eu sempre visualizo o teu trabalho, né? Com muito respeito e admiração. Né? Você é um grande tarefeiro, né? Do movimento espírita brasileiro. Né? Paz e bem, Éric. Bom, pessoal, trouxe aqui essa flor da literatura espírita,
à guisa de indicação da minha estante espírita do meu jardim. Vamos ver o que é que Silvio Mariano tem aí para nos trazer. 2 minutinhos, vou colocar o Silvio aqui na tela. Bem, meus queridos amigos e irmãos, já estamos aqui com o querido Silvio Mariano, como ele mesmo prometeu. Ele disse que ia estudar uma obra nova em 3 dias, ia trazer aqui. Vamos fazer pressão em Silvio Mariano. Silvio, tu tem uma obra nova, inédita para mostrar para a gente. Tudo bom? Tudo bem, Bruno? Como sempre, a você e os amigos, a gente tem que dar boas informações. O livro que eu trago aqui é Expoentes da Codificação Espírita, um livro editado pela Federação do Paraná, uma obra-prima, um livro não tão denso, mas com muito conteúdo, principalmente ligado a Kardec. Vamos mostrar isso, Silvio, né? Tu tá vendo aí, Silvio? Estou vendo. Pronto. Silvio Mariano, olha aí a capa do livro, os expoentes da codificação espírita. Ô, Silvio, saiu do prelo há pouco tempo mesmo, é novo a obra? Olha, esse livro, ele tem sido reeditado. Esse que eu tenho aqui vai no sexto milheiro, 6.000 livros, e foi a primeira edição, esse aqui 2020. Quer dizer que é um livro muito procurado, porque normalmente é o seguinte, há uma questão muito interessante, principalmente quem estuda. Na codificação tem vários nomes de mensagem, e a pessoa não sabe, então vai no livrinho aqui e dá um esclarecimento. Muito bom. Muito bom, ok. Vamos voltar aí com o Silvio. Pronto. Silvio Mariano, me diga uma coisa, né? Qual foi o objetivo da Federação Espírita do Paraná ao lançar essa obra? E me diga uma coisa, esses expoentes da codificação espírita são espíritos desencarnados que participaram, né, na codificação? Exatamente. Todos esses grandes vultos, uma parte deles é grande vulto da humanidade, vamos dizer assim, e que, no caso aqui, estão desencarnados, uma gama enorme de religiosos, a canonizados, de espírito, que no caso é o espírito da verdade, e para mim, no meu ponto de vista, daí eu tenho várias opiniões, para mim é Jesus, outros dizem que não é, mas para mim é Jesus, pela mensagem, pela própria mensagem, filósofos, cientistas, espírita só tem um, que é da sociedade. Quer dizer, você veja a grandeza, porque se botasse só mensagem de espíritos que participassem lá dentro do grupo que estudava a sociedade de Kardec, quer dizer que tudo era montado pelos espíritos. No entanto, aí estão espíritos São Luís, espíritos de Benjamin Franklin, inventor do para-raio, autocientistas, Pascal, grande matemático, Joana de Ângeles, numa mensagem de Espírito Amigo, Emmanuel. Silvio, me diga uma coisa, a primeira edição do Livro dos Espíritos foi 501 perguntas, né? 501 perguntas. Me diga uma coisa, esses expoentes da codificação, há uma diferença, eles assinaram os prolegômenos, né? Há alguma diferença da segunda edição para a primeira edição? Olha, primeiro, Bruno, eu vou lhe explicar aqui, porque essa palavra prolegômenos é uma palavra assim, muito cheia e que chama atenção. E eu fui procurar no dicionário Wise, então ele diz que prolegômenos são noções ou princípios básicos de um estudo de um assunto. Então, no caso aí, como era a doutrina espírita, então foi isso. Quando houve uma orientação de Viana de Carvalho para Divaldo, que ele era médium, mas não era espírita, que ele deveria estudar as ordens da codificação, Viana de Carvalho mandou que ele comprasse um dicionário
para poder ver alguma palavra que ele não pudesse ter entendimento, ser esclarecido. Ele comprou o dicionário e que quando ele chega em casa, que vai procurar ver a palavra prolegômeno, não tinha. Aí Viana de Carvalho aparece aí e diz, mas meu filho, se você comprar o dicionário e a primeira parte que você teve foi o nome prolegômenos, você devia ter comprado o dicionário e aberto no dicionário para saber se tinha, para você comprar ou não. Então, Divaldo disse que ele, muito sacrifício, aí ele comprou o segundo dicionário que tinha a palavra prolegômenos, que é esse esclarecimento, né? Então, nesse prolegômeno, na primeira edição, tinha Napoleão I, foi imperador, gostava. E constava também o espírito de que o inventor da. Não foi inventor, que sensibilizou com a homeopatia. Hahnemann. 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 E já na segunda, foi incluído o espírito da verdade, que na primeira não tinha, e foi acrescentado mais alguns. Então, o detalhe foi mais ou menos esse, né? Ô, Silvio, e por que O, tiraram Napoleão? Não, a orientação é o seguinte: você veja o que é a questão da prudência, desde o início. Você vê, a França sempre foi, diz que era preferível o cara ser vaiado na França do que ser aplaudido no mundo. Porque a França tem um peso, como hoje tem os Estados Unidos e outros países já tiveram seu auge, o grego, etc. Então, lá na sociedade, eles fizeram o seguinte, que não deveria haver nada de ligação política, para evitar que houvesse politicagem dentro da sociedade. Então, como, vamos dizer assim, Napoleão tinha sido imperador lá na França, etc., então acharam prudente, já para poder, que não demorou muito, só foi 2 anos depois, que saiu a segunda edição, vista e ampliada para 1019, aí achou-se prudente de retirar o nome de Napoleão. Quer dizer, você vê que Kardec era o bom senso encarnado e um espírito de escola, né? Meu querido Silvio Mariano, me diga uma coisa. Você falou aí nesses expoentes da codificação espírita, os mais conhecidos, né? Mas, por exemplo, os que estão em prolegômenos, essa obra aborda também aqueles menos conhecidos do público. Olha, aborda o seguinte, porque ele diz que a história, teve alguns aqui, como filósofos e pessoas que estavam, vamos dizer assim, na enciclopédia, mas ele fez aqui um capítulo especial, ele botou Adolfo de Bispo de Argel, de uma comunicação dele. Ele não entrou em detalhe porque não tinha informações, mas ele colocou, e você sabe que a parte de pesquisa cada dia vai aumentando, cada dia chega mais uma informação, e chegará o dia que a gente vai saber quem foi o bispo de Argel, o Adolfo. Também tem Cáritas, que diz que foi martirizado em Roma, que tem uma bela prece, prece de Cáritas. A gente conhece essa prece. Então, não tinha muita informação. Isabel de França, João, bispo de Bordeaux, Júlio Olivier. Então, esses são um total de 11, que ele coloca como se fosse um adendo só os nomes, e diz que espera, com o passar do tempo, de um dia chegar uma informação que a gente possa, outro estudioso, porque aí no caso aí, é um estudioso do presente, pegar e acrescentar nessa primeira levada de personagens da enciclopédia muito conhecido. Silvio Mariano, aí eu queria lhe fazer mais uma pergunta que eu acho importante. Você falou a partir da segunda edição, o espírito de verdade, não é? Vou te fazer essa pergunta porque não há um consenso, embora a grande maioria do movimento espírita, como eu, e eu acho como você também. Mas, Silvio, para mim, não há dúvida, mas tem gente que tem dúvida, né? Para você, há alguma dúvida do Espírito de verdade ser Jesus? Mas para mim não, porque a mensagem, eu como vi outrora,
aos filhos de Israel há 18 séculos. Quem foi que via há 18 séculos na época? Foi Jesus. E a gente sabe muito bem o seguinte, a pessoa precisa entender que na época para colocar o nome de Jesus, primeiro a igreja. Tu imagina se Kardec colocar assim Jesus nas comunicações. Então ele tinha prudência e tinha um andamento. Você veja que tem um livro aí de uma pessoa da Argentina, A Vida de Jesus, ditada por ele mesmo, que é um livro apócrifo, não tem valor de nada. Mas tem, por quê? Porque possivelmente alguém que escreveu não teve o devido cuidado em fazer, mas se aparece qualquer um, cada um tem o direito de fazer o que bem entende, tem o livre-arbítrio. Coloca aí, Kardec, no bom senso, achou melhor botar, repita aquela questão, espírito da verdade e espírito de verdade. Então, são, aí vão brigar É. por um detalhe, né? Mas, Silvio, Insignificante. vê bem, você conhece, com certeza, né? Capítulo 31 do Livro dos Médiuns, Kardec coloca uma mensagem ali, analisa como verdadeira, de Jesus de Nazaré. Ela, na íntegra, aparece no Evangelho segundo o Espiritismo como espírito de verdade, né? Exato. Ele vai mudando por ele, vamos dizer assim. Nessa relação que eu falei aqui, ó, Benjamin Franklin, que foi um impressor e filósofo, ele, inclusive, no epitáfio, lá na sepultura dele, ele mandou que colocasse que ali era um livro velho, de páginas já, de coisa, e que ali abriu um novo livro. Quer dizer, ele não era espírita, mas em vida ele já tinha, vamos dizer, já tinha captado aquilo que a doutrina espírita vem formando. E todos nós estamos em vida, que vamos dizer assim, a nossa vida hoje passa para o perispírito, como se fosse um backup, em sentido figurativo de computador, e vai aquela sua vida lá para o perispírito e abre na nova vida, abre uma nova página em branco para você começar, logicamente que você vai nessa nova vida, nas coisas que você fez já de progresso, você vai dando uma grande melhoria íntima, porque Kardec diz que o verdadeiro espírito é aquele que luta contra as suas imperfeições. Ele é imperfeito de um dia, amanhã ele se renova, vem numa nova. Tal exemplo mais patente do que Paulo de Tarso, que matou o cunhado dele através do apedrejamento, e vem esse homem depois, mesmo na mesma vida, depois de todo sofrimento, vamos dizer assim, ele dizer que tinha as marcas do Cristo, que não era ele que falava, ele era só um instrumento, e de uma beleza para todos nós, e um grande significado. Silvio Mariano, você é maravilhoso mesmo, viu? Olha, eu nunca ouvi ninguém se referir a Estevão. O Paulo matou o cunhado dele. Nunca ouvi essa expressão, cunhado, né? E era o cunhado, era o irmão de Abigail. Mas, Silvio, me diga uma coisa. Você sabe de onde foi tirado? Porque eu não sei, né? Dois divulgadores que eu conheço, os mais conhecidos, apenas, né? O Severino Celestino e o Carlos Bacelli. Somente esses dois afirmam que o Espírito de Verdade seria João Batista, não é? Essa ilação, você sabe de onde foi tirada, de onde eles tiraram isso? Não Não, sei, eu prefiro ficar distante, também. porque para mim, o Espírito de Verdade é Jesus, para mim, mas cada um tem um direito, eles são estudiosos, Não, mas Severino eu conversei Celestino, eu tenho um grande respeito e admiração pelo com meu Celestino. amigo, Severino é meu amigo. Olha, no movimento espírita, eu gosto de ver lives, às vezes mas às vezes eu fico, vamos dizer assim, e tenho que respeitar, porque cada um tem sua opinião, mas às vezes eu fico até, mas meu Deus, eu sou ainda.
leigo, não tenho essa cultura toda, mas, graças a Deus, eu tenho lido um pouquinho e já dá para dar um discernimento, para poder não confundir, não é? Não confundir. Eu digo a você, Bruno, eu, na minha época, e está até meio errado, que a gente só pode criticar aquilo que a gente lê. Por exemplo, a questão, mudando um pouquinho assim, de Rustem. Eu nunca li a obra dele e nem tive estímulo para ler. E falar com o senhor Alfredo, etc. Mas eu peguei personagens de uma grandeza de um Herculano Pires e outros que me deram referência, não é? Silvio, E o Celestino, nesse ponto somente, eu vou dizer uma coisa, eu e você, a gente se equivoca em tantos outros, nesse ponto, Severino Celestino, eu acho que está equivocado, né? Eu acho que o Espírito de Verdade é Jesus. Agora, uma última pergunta, já que você tocou em Rustem, né? É um expoente às avessas, né? Da época de Kardec. Silvio, Luciano Clay não é rustenguista, nem eu, nem você. Mas o Luciano Clay disse uma verdade também. A gente não aceita Rustem. Mas quem mais divulgou Rustem foram aqueles que combatiam, porque terminou virando uma paranoia. E Kardec nem tinha, colocou a obra de Rustem lá no catálogo das obras espíritas, né? exatamente, porque é exatamente isso aqui. É o problema maior é o seguinte: você quer vir que um tema venha à baila, você começa a fazer crítica. Aí alguém começa achando o direito de começar, vamos dizer assim, e ver o que está havendo. Como é que estão criticando? Agora, o que acontece é o seguinte: eu não estou dizendo que a obra de Rustem toda não tem algum mérito, alguma coisa de positivo, mas já vi, porque, inclusive, nós tivemos um livro, Elucidações Evangélicas, que foi de Saião, e praticamente ele fez um resumo da obra. E realmente esse Alfredo dizia para mim que achava muito cansativa, muito repetitiva. Eu sei que, e para mim, que foi um exemplo de vida, e Jesus no Lar só foi vendido, nesses 40 anos que eu estou lá, só uma coleção. Então, uma prova que se dissipou, se dissipou, se encarregou de resolver isso. Bom, pessoal, então tá aí os expoentes. O Silvio, vou dizer uma coisa a você, eu não sabia do Napoleão e do Hahnemann na primeira edição nos prolegômenos, viu? O que eu não sei, eu não tenho. Eu vejo muito no movimento espírita essa coisa do pessoal que é passar, que sabe de tudo. Quando eu não sei. Soube hoje o Silvio Mariano aqui que Napoleão estava na primeira edição e você explicou muito bem o motivo, né? Por que o Kardec não botou mais. Questão política, Allan Kardec era muito cuidadoso, né? Deixou de fora na segunda edição, não, Napoleão I, né? Silvio Mariano, querido, você faz a prece final? Faço com todo prazer. Vamos agradecer a Deus por tudo e por todos. Benefício que nós recebemos dessa espiritualidade amiga. Eu vi o nosso querido Divaldo dizer que nas nossas preces a gente não ter confiança em Deus é um grande crime. Eu concordo com ele, porque Deus é o nosso Pai da humanidade, nosso Criador, e muitas vezes aquelas dificuldades que nós passamos na vida não é porque Deus quer, é pela nossa necessidade, pelo nosso deslize, mas com Ele, sua misericórdia, e com essa play de espíritos amigos, há de amparar a humanidade tão necessitada, principalmente nesse início de século XXI, de tanta incompreensão e tanto sofrimento. Que Deus, que Jesus, que Maria Santíssima, que os Espíritos Consoladores abençoe a todos nós, hoje e sempre. Bem, pessoal, quero dedicar esse programa à minha mãe. Minha mãezinha, 11 meses sem tua presença, sinto imensa falta física, mas procuro me aproximar de ti sempre espiritualmente, mamãe. Um beijo na alma. Pessoal, semana que vem, Silvio Mariano, essa figura impoluta, vai trazer revelações como essa de Napoleão.
Silvio Mariano, olha, eu brinquei com dona Heloísa Pires, viu? Que ela varou a casa dos 80 anos já, e ela disse que não tem pressa. Silvio Mariano, você está na casa dos 70 ainda, está um broto E 75 já. 75. Então, pelo menos 15 anos de programa aqui, contrato firmado, viu? Abração, Tá. abração. Abração. Obrigado.